Sempre houve muitos dilemas para o governo brasileiro, em muitas, diversas épocas, sobre como lidar com a Amazônia. Quais os projetos são importantes de fato, quais devem ser priorizados, quais ideias são realizáveis, qual o choque entre investimento, tentativa de levar infraestrutura para cerca de 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia brasileira, qual a incompatibilidade entre esses projetos e as necessidades óbvias impostas a qualquer governo a respeito da preservação de um ambiente que, apesar de exuberante, formidável, único, irrepetível, ele tem fragilidades. O equilíbrio é essencial. A maneira como as coisas foram criadas, essa maneira não pode ser modificada substancialmente. Senão você perde todo aquele complexo. É um complexo com vulnerabilidades, apesar de gigantesco, de exuberante, apesar da sua força natural. E é bom lembrar, você tem os povos que lá vivem desde sempre, ou desde que se constituíram como povos organizados. Há teorias diversas, né, a respeito de onde sai de fato o chamado tronco tupi, mas a teoria mais crível, até pelo movimento que foi feito, é exatamente que ali é que esse povo se organiza como tal, desenvolve uma linguagem sua, tanto que havia, quando eles descem pela faixa oeste do Brasil e depois sobem pela faixa leste, eles encontram os tapuias. E tapuia é uma palavra tupi, mas que basicamente significa o estrangeiro, o bárbaro. Era como o povo da linhagem tupi, ou que usava a linguagem tupi. São diversos povos, na verdade, mas reunidos nesse ponto comum, que é o idioma, como eles se referiam a outros indígenas que não falavam o tupi. Eles chamavam de tapuias, né? Que era o estrangeiro, o bárbaro, mas que não eram estrangeiros, eram indígenas de outras regiões das Américas, né? Assim como o Guarani, depois você tem a conexão Tupi-Guarani, mas o Guarani que significa guerreiro, né? Os povos guerreiros, eles já estão ligados, e aliás, ainda hoje, grande parte da população paraguaia fala o Guarani, e um percentual não desprezível da população só fala Guarani, não fala espanhol. Grande parte fala os dois idiomas e uma parte só fala espanhol, mas é uma parte que só fala Guarani. Então, o idioma foi o ponto de unificação. E a partir de um idioma único, você desenvolve uma cultura única, manifestações culturais únicas, costumes únicos. E isso ainda está lá. Ainda está lá. Com milhares de representantes dessa cultura, dessa visão de vida. Quando se diz cultura, não é a dança, a música, é a maneira como se vê a vida, a maneira como aquele grupo enxerga o ambiente em que vive. Os rios, as matas, a floresta como um todo, os cerrados, a maneira como eles enxergam isso, a relação que eles têm com esse ambiente. E o Brasil, com todas as suas contradições, com as canalices históricas acumuladas, com os apartheids históricos que atingiram índios, negros e depois também os brancos, pobres, atingiram a maior parte da população,
com todas as contradições, com as castas informais, mais reais. Mas o Brasil, como sociedade, tem um compromisso de respeitar essa visão. Depois de muitas lutas, mas com algumas personagens-chave, quem foi para lá, quem foi conhecer, quando o Rondon parte para a Amazônia, ele tem os seus conceitos, suas visões, seus estudos. Quando ele chega lá, aquilo vai sendo transformado, ele começa a entender, ele tem contato, não é o contrário. Ele tem contato com uma visão da vida, do mundo, do ambiente, que ele não conhecia, e ele passa a respeitar. E aí você tem toda uma derivação dessas expedições, né? O Brasil inteiro conhece o trabalho dos irmãos Vilas Boas, né? Ou seja, era a visão de que havia algo ali a ser respeitado e mantido. E como nas diversas constituições brasileiras há uma relação tutelar entre o Estado e esses povos, é preciso que o Estado não abra mão de sua responsabilidade, de sua atribuição, de proteger essa visão da vida, de proteger esse modo de vida, mas, sobretudo, essa visão do que são os rios, do que são as florestas. Não é uma visão a ser eliminada, extirpada. Adaptem-se à nossa visão. Vocês devem se adaptar. Adaptem-se à nossa concepção. Vocês devem se adaptar. Não é isso. Não é isso que a sociedade brasileira, a duras penas e graças a algumas personagens-chave, que ela construiu. Então, os projetos para a Amazônia, eles não podem desconsiderar esse compromisso, que é mais do que constitucional. Ele está na formação da civilização brasileira em suas peculiaridades, né? Quando a gente fala a grosso modo, em civilização ocidental, oriental, na verdade, isso é uma simplificação, porque você tem em cada uma delas diversas culturas, concepções de vida, civilizações diferentes. E o Brasil é muito peculiar. Nenhum país é igual ao outro. Não há dois países iguais. Não há dois povos iguais, duas nações iguais. Mas alguns são peculiaríssimos, né? O Brasil, a Índia, a Rússia, os Estados Unidos, o México, a China. São países peculiaríssimos, né? Com aspectos únicos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E muito fortes, decisivos na estruturação daquelas sociedades. Então, há sempre o dilema. Olha, há 30 milhões de pessoas ali. E aí? Precisamos levar eletricidade. Não é possível que Roraima continuará puxando a eletricidade da Venezuela, desconectada do sistema nacional. É preciso levar ferrovias para escoamento de produção. É preciso levar oportunidade de desenvolvimento e prosperidade. São 30 milhões de pessoas. É preciso levar alguma facilidade de locomoção, até para que as pessoas tenham acesso a hospitais, a escolas, a farmácias, a médicos, ao comércio, para que possam vender e comprar. Elas estão, muitas vezes, numa situação insular, numa condição insular, dependendo da época do ano, do período de chuvas, ficam ilhadas. O que fazer?
Ah, então vamos investir. O Brasil já teve muitas iniciativas, né? A Transamazônica, por exemplo, ela nasce, na verdade, com uma ideia equivocadíssima do Médici de abrir um corredor para um êxodo do Nordeste em direção a Noroeste. Nordeste, Noroeste. Nordeste, Norte. Atravessando o Maranhão e entrando, o Maranhão que tem ambientes bem distintos, inclusive um ambiente de floresta amazônica, e entrando ali em direção ao Amazonas, ao Pará, ao Acre, Rondônia, Roraima. Essa era a ideia. E essas pessoas vão plantar e aquela imensidão de terra, possibilidade de uma produção extraordinária, e ao mesmo tempo aqueles que estão no flagelo da seca terão terra para produzir, que é o que eles querem, o que eles precisam. Onde está o erro dessa visão? Na ideia de que eles estavam indo para Canaã, onde mana leite e mel, onde haveria fertilidade incontestável da terra. E tudo que fosse plantado daria. E o Delfim Neto, testemunha dessa história, ele era ministro do Médici, ele disse que depois de um tempo eles perceberam o grande erro, que a derrubada das árvores dava lugar a uma terra incompatível com aquele tipo de cultura que estavam querendo implantar ali. Era uma terra para a floresta. A Amazônia é muito grande, você tem terrenos de cerrado, onde você pode plantar pasto, soja, milho, não há a menor dúvida. Mas a grande parte, que é a floresta e seus rios, aquela exuberância, ela só é mantida, aquele equilíbrio, aquela diversidade de plantas e animais, só é possível com a manutenção do quadro original, da situação original, da maneira como Deus criou. Porque há uma fragilidade que parece incompatível com aquele gigantismo, né? Com aquela força natural. Mas não é. A ação humana pode provocar devastações, não se sabe se irreversíveis, né? Mas pelo menos durante algum tempo irreversíveis. Porque depois a vida se impõe, né? Ela volta, ela retorna, mas durante muito tempo você vai ter desertificações, etc. E aí sempre há o debate, o que fazer, como compatibilizar essas coisas. Os projetos não param. Desde projetos que não tocam nesse equilíbrio. O CIVAM, por exemplo, o CIVAM era basicamente a possibilidade de as Forças Armadas terem tecnologia moderna para vigilância. Porque, é claro, um lugar tão grande, tão vasto, e que no seu conjunto alcança 9 países, é óbvio que ali há atividades ilegais. Não apenas aquelas que atacam os povos indígenas e seu modo de vida e sua visão de vida, e destroem rios com mercúrio na mineração, e destroem florestas, e matam gente. E muitos com a ideia clara de exterminar aquela gente, para que não haja obstáculo. Nós vimos a situação em que estavam Yanomamis nos últimos meses, anos, as imagens que se tornaram públicas em janeiro, né? Então muitos alimentam sim a ideia de acabar com os obstáculos, de exterminá-los. O que significa exterminar? Gente. A gente que se opõe a esses movimentos de obtenção de riqueza. Mas além disso, há também outros crimes cometidos ali que não
não atacam esse equilíbrio, mas que, por lei, precisam ser combatidos. É o tráfico de armas, tráfico de drogas. Então o Sivan carregava essa ideia, com uso intenso e inteligente, era a proposta, de satélites, e a possibilidade de as Forças Armadas terem uma presença mais forte e no lugar certo. Que estamos falando só no Brasil de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. É a metade do país. Né? Em termos exatos, 49% do território nacional. E num ambiente difícil de se locomover. Então, vigiar aquilo ali, se você tem informações que te permitem concentrar as tropas nos lugares certos, isso é fundamental. Porque se você ficar vagando por ali, o resultado será parco. Mas há outros projetos, inclusive governamentais. Não estou falando de ação ilícita, de derrubada ilegal de madeira, contrabando de madeira. Aliás, aquele caso está sob sigilo, como é que é? Está andando, não está andando? Estava com o Alexandre de Moraes, uma parte com a Carmen Lúcia. Afinal de contas, o que ocorreu? Houve extração ilegal, transporte ilegal, depois contrabando para fora do país. O que aconteceu? Quem facilitou? Foi o IBAMA? Foi o Ministério do Meio Ambiente? Foram ambos? Foi o segundo escalão? Foi o primeiro escalão? Foi ministro? Não foi ministro? Precisa dizer o que aconteceu. E agora, o governo Lula apresenta alguns projetos para a região e que vão trazer de novo esses dilemas, as discussões, e é preciso acabar com as discussões estereotipadas, né? É preciso acabar com aquela história de, não, o sujeito que está dizendo que está defendendo a floresta, tal, ele é um interesseiro que está defendendo interesses daqui e dali, o outro que está querendo levar desenvolvimento, que ele quer acabar com tudo. Não é a conversa no boteco em Ipanema, é a realidade dali. Mas sempre lembrando, o Brasil construiu a ideia de que o Estado e a sociedade urbana não pode dizer aos povos indígenas, olha, ou vocês se adaptam ou vocês serão exterminados. Porque o modo de vida de vocês é incompatível com os projetos nacionais. Não. O que prevaleceu, felizmente, só que, lamentavelmente, muitas vezes contrariado, mas o que prevaleceu, com o princípio, é que cabe ao Estado proteger o modo de vida, a visão de vida. E quando se fala em cultura dos povos indígenas da Amazônia, ou da Mata Atlântica, ou do sertão nordestino, onde também há povos indígenas, ou da região sul, na fronteira com o Uruguai, não é defender a dança apenas, a música, os costumes das reuniões coletivas, as moradias coletivas. É muito mais que isso. É uma visão da vida, uma visão do ambiente, de qual deve ser a relação das pessoas com o ambiente. E agora, um primeiro projeto é a BR-319. Essa BR é uma rodovia federal ligando Porto Velho a Manaus. 880 quilômetros, atravessando uma das regiões mais preservadas da Amazônia. Ali no encontro dos rios Purus e Madeira. E essa obra foi colocada pelo governo Lula como prioritária, conforme nota oficial do Ministério dos Transportes. É obra prioritária. A rodovia antiga,
construída lá nos anos 1970, mas sem obras de conservação ela ficou intransitável. Acabou. Está ali aquela trilha, muitas vezes em vários trechos já coberta essa trilha pelo mato. Só que em 2015 o governo começou a dar sinais de que poderia repavimentar essa rodovia. Obras de recuperação foram iniciadas, começaram pelas extremidades. E o governo começou o processo de licenciamento para pavimentar o chamado trecho do meio, aproximadamente 400 quilômetros. Já estão trabalhando nas duas extremidades. O governo e os defensores da obra dizem que trechos sem pavimento causam prejuízo a quem precisa passar por lá. É óbvio. Porém, há um alerta, inclusive de cientistas, não é de gente gritando com cartaz na rua, de cientistas, que a recuperação da rodovia levará ao desmatamento sem controle da região, que foi exatamente o primeiro processo desencadeado pela Transamazônica. A exemplo do que ocorreu na 163, a BR-163, que liga Mato Grosso ao Pará, a 163. Enorme, né? E nessa região ocorreu o que os cientistas chamam de efeito espinha de peixe, que é a abertura de pequenas estradas vicinais, porque não fica só aquela rodovia central. Aí as pessoas querem se conectar à rodovia central. E começam a aparecer as vicinais, outras estradas. Não são duas ou três. Numa rodovia tão extensa, são centenas. E é claro que isso provocará desmatamento numa área importante e que hoje é crucial para alguns povos que vivem ali. E, além disso, a rodovia provocará a especulação fundiária, ou seja, as terras se valorizam com a rodovia, elas passam a valer muito mais, e aí grileiros, desmatadores ficarão de olho. Fica muito mais fácil derrubar e transportar, fica muito mais fácil e lucrativo ocupar, e às vezes 20 anos depois aparece lá o Estado. Não, essa terra é minha. O cara está lá há 20 anos, fala, ó, aqui eu já construí, já tenho sede, tenho curral, tenho máquinas. E fica como está. A Universidade Federal de Minas Gerais estimou que a pavimentação da rodovia poderia quadruplicar o desmatamento na região cortada por ela, isso até 2050. E essa é uma das obras. E segundo algumas advertências de cientistas, o governo terá que escolher ou controla o desmatamento ou fará a BR-319 do jeito, da maneira como ele está sendo licenciado. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá. É um dilema? É. Mas não dá para fazer as duas coisas. Não dá para ignorar que são coisas excludentes. Você tem de escolher, porque são excludentes. O Rodrigo Agostinho, do IBAMA, diz que a concessão da licença prévia intensificou o desmatamento na região. Concessão da licença prévia. Só a licença prévia, sua concessão, mera licença prévia, já intensificou o desmatamento na região. Bom, petróleo na foz do rio Amazonas. Isso aqui é ainda mais complicado, bastante complicado. É um projeto que vem preocupando a população local do Amapá, porque estamos falando da foz do Amazonas, da chegada do Amazonas. Na verdade é um conjunto de rios, né? Você pega ali a imagem por satélite, você tem um conjunto de rios que se encontram num delta formidável. Aquele é um delta, né? Não apenas a foz do rio Amazonas, mas são vários rios chegando para entrar no
no Atlântico. É uma região tremendamente sensível para a vida marinha na região e para a população ribeirinha, daqueles rios todos. E em 2017, o Greenpeace realizou uma expedição que registrou em vídeo a existência de recifes de corais na região, que vinha sendo cobiçada por petroleiros. A Total, a petrolífera francesa, desistiu de explorar petróleo na região em 2020, não porque a Total seja boazinha ou tenha essas preocupações, mas porque percebeu que o barulho seria imenso. E a França seria acusada de hipocrisia, né? Ela que berra sobre a necessidade de proteger a Amazônia, estaria incentivando a Total a explorar petróleo na região. Mas a Petrobras colocou a exploração na área, que fica dentro da chamada margem equatorial, como uma de suas prioridades para os próximos anos. Essa é a posição do senhor Jean Paul Prats. Em março, quando ele assumiu a presidência da estatal, ele disse a analistas de bancos que a Petrobras pretende prosseguir com os planos na margem equatorial. Está lá o senhor Prats falando em nome da empresa, dos seus interesses, da possibilidade de encontrar muito petróleo ali e de o investimento valer muito a pena. O retorno seria lucrativo, muito lucrativo. Haveria um retorno certo para o investimento. E disse: planejamos um futuro promissor na margem equatorial, nas regiões norte e nordeste. Muito bem. Promissor para quem? Para a Petrobras? Ou para a região? Ou para quem vive ali? Ou para o equilíbrio? E aí, incluindo o equilíbrio na região costeira, não apenas na região continental, mas também no mar, na vida marinha. E ele disse, numa nota à BBC, que a margem equatorial é considerada uma área estratégica para a Petrobras e se encontra em fase de estudos para avaliar seu potencial e viabilidade comercial. Ele não fala em preocupações com consequências ambientais, mas apenas potencial comercial e viabilidade potencial. E a expectativa é que os investimentos sejam de 3 bilhões de dólares nos próximos anos. Parte do portfólio da Petrobras na margem equatorial está em águas ultra profundas que pertencem ao estado do Amapá e está localizada a cerca de 540 quilômetros da foz do Amazonas, que, repito, na verdade, é um delta com vários rios. Bom, esse é um assunto que a gente pode ficar horas aqui, mas finalmente o primeiro projeto, que é a Ferrovia 170 Ferrogrão, projeto que liga Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. Importante, sem dúvida, escoar a produção de grãos no norte mato-grossense em direção ao rio Tapajós, de onde seguiria em barcaças até Barcarena, no Pará, e de lá para o exterior em navios. Seria tudo mais rápido, tudo mais fácil, mais barato, pois ela ainda não foi construída. O processo para que as obras fossem iniciadas foi suspenso há 2 anos por uma decisão liminar do Alexandre de Moraes. Foi uma decisão que teve como base um pedido do PSOL, que contestou o fato de que, para que o traçado original fosse mantido, seria necessário alterar a área da Floresta Nacional de Jamanchim, no Pará, uma unidade de conservação federal já afetada pelo garimpo ilegal e por desmatamento ilegal, em larga escala. E agora, lembrando que vale ressaltar, alguns povos da região, inclusive a etnia Caiapó, exige ser ouvida. O que vai acontecer com vocês se a Ferrovia
for construída. É importante? É. Vai baratear? Vai. Há consequência econômica? Sem dúvida. Mas o governo tem de decidir se esse será o seu ponto de referência, o seu parâmetro, a sua baliza, ou o que vai acontecer com o ambiente na região. Um ambiente exuberante, formidável, mas não é só isso. Essa exuberância e essa força natural e a diversidade de plantas e animais depende desse equilíbrio. Mas o mais importante, quais as consequências para quem vive lá, desde sempre, antes de todos. Ronald.